Olá! Hoje a gente vai explorar uma daquelas perguntas clássicas, sabe? Habilidade musical. É um dom que nasce com a pessoa ou é algo que dá pra desenvolver? Quem nunca ouviu, né? Seja de um professor, de alguém da família, ou até daquela vozinha na própria cabeça dizendo "e pra música não leva o jeito". Aquela sensação de não ter bom ouvido ou de ser meio desafinado. É super comum. É que a ideia de talento musical tá por toda parte, né? A gente vê na TV aquelas crianças prodígio, ouve história de gênios da música e parece que o talento é tipo um raio. Ou cai em cima da pessoa ou já era. E aí, por exclusão, muita gente acaba pensando que essa porta, a da música, simplesmente não é pra elas. Mas e se essa ideia toda de talento for na verdade um grande mal-entendido? Pois é, a ciência hoje revela uma verdade bem mais profunda e, olha, surpreendente. A pesquisa sobre o cérebro e o aprendizado está abrindo uma perspectiva totalmente nova sobre a música e a nossa capacidade. Então, vamos mergulhar nisso. Olha só, a primeira grande virada de chave está aqui. A gente precisa trocar a palavra talento por inteligência. Parece só uma troca de palavras, né? Mas as implicações, são gigantescas. Pensa bem na diferença. Talento soa como algo raro, para poucos, que a pessoa já nasce com aquilo pronto, sabe? Já a inteligência é o oposto, é universal. Praticamente todo mundo tem, só esperando para ser estimulada e desenvolvida. A questão não é ter ou não ter, a questão é o quanto isso foi cultivado. Tá, mas então, o que é essa tal de inteligência musical? Bom, de forma simples, é a capacidade de perceber os elementos da música. É conseguir ouvir a diferença entre um dó e um ré, sentir o ritmo de uma batida, sacar a diferença no som de um violino e de um piano. É, no fundo, uma forma de percepção, quase como aprender a decodificar o mundo dos sons que está sempre ao nosso redor. E olha, isso não é só uma teoria não. Existem provas neurológicas fascinantes que mostram que a música tem um cantinho todo especial e independente lá no nosso cérebro. Os estudos com pacientes que tiveram lesões no cérebro são impressionantes. Tem gente que perde a capacidade de falar, mas continua cantando perfeitamente as músicas que já conhecia. E o contrário também rola. Pessoas que perdem a capacidade musical, mas todo o resto continua intacto. A gente vê também casos de pessoas com habilidades musicais incríveis, mas com muita dificuldade em outras áreas. E para algumas crianças autistas, a música é tipo uma ilha intocada, um lugar de conforto e organização no meio de outras dificuldades. Tudo isso leva a uma única conclusão: a inteligência musical é sim uma função separada do cérebro. E a coisa fica ainda mais maluca quando a gente percebe que a nossa sensibilidade ao som vai muito além do que os nossos ouvidos conseguem captar. Dá uma olhada nesse experimento do cientista Ledoux. Primeiro, ele treinou uns ratinhos para associar um som específico com um pequeno choque. Rapidinho, só de ouvir o som, os bichinhos já ficavam angustiados. Mas aí vem a parte surpreendente. Ele fez uma cirurgia e removeu o centro de audição desses ratos. Eles ficaram completamente surdos. E mesmo assim, quando o som tocava, eles ainda reagiam com angústia. Incrível, né? Isso mostra uma coisa muito poderosa. Essa capacidade de ouvir num nível muito mais profundo, que não depende só dos ouvidos, talvez ajude a gente a entender a genialidade de Beethoven. Como é que ele compôs aquelas obras-primas completamente surdo. Ele não ouvia com os ouvidos, mas ele ouvia com a mente, com o cérebro dele. Então, se essa inteligência musical é algo tão fundamental, tão universal, o que acontece quando uma sociedade inteira trata isso como se fosse um luxo? Um mero talento para meia dúzia de sortudos? Pega o caso do Brasil, por exemplo. O analfabetismo, de não saber ler e escrever, é visto com toda a razão como um problema gravíssimo, algo que a gente precisa combater. Agora, e o analfabetismo musical? A incapacidade de entender o básico do som, de ler uma partitura, isso parece que não preocupa quase ninguém. É um contraste gritante com países como Japão, Áustria, Hungria, onde a alfabetização musical faz parte da educação desde cedinho. Lá eles entenderam que ensinar a arte de ouvir não é só para formar músicos, é para despertar uma nova forma de interagir com o mundo, de se expressar. E é aqui que a gente chega no verdadeiro potencial disso tudo. Quando a gente para de pensar em talento e começa a focar em cultivar essa inteligência, a gente destrava uma linguagem poderosíssima que está aí, disponível para todo mundo, desde que a gente nasce. A prova disso é só olhar para um bebê. Com só 2 meses de vida, ele já consegue imitar a melodia da voz da mãe. Com 4 meses, já se encaixa no ritmo. Com 1 ano e meio, já está lá, inventando as primeiras musiquinhas espontâneas.
A inteligência está ali, pulsando, só pedindo para ser estimulada. Tem uns experimentos que fizeram em escolas de São Paulo que são de cair o queixo. Crianças de 4 a 6 anos que tiveram a percepção sonora estimulada conseguiram descrever uma paisagem usando só sons, com a mesma precisão que outras usaram palavras. E tem mais. Em outro teste, as crianças não reconheceram o mesmo parque que visitaram no inverno e na primavera. Sabe por quê? Porque a paisagem sonora, o som dos pássaros, do vento, tudo, era tão diferente que para elas o lugar simplesmente não era o mesmo. A percepção de mundo delas foi literalmente expandida. Então o ponto-chave é este aqui. A ideia não é transformar todo mundo em músico profissional, de jeito nenhum. O mais importante é estimular a alfabetização na linguagem do som. É dar para cada pessoa a chance de perceber, entender e se expressar por esse universo sonoro, que é riquíssimo e está aí o tempo todo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a inteligência musical não é um dom para poucos, mas uma capacidade de todo ser humano que está só esperando para ser despertada, o que a gente perde quando ignora isso? Que novas maneiras de entender o mundo, de se comunicar, de conectar uns com os outros poderiam aparecer se todo mundo aprendesse a ouvir de verdade?